Vamos orar então. Oi? Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de nos encontrarmos através da internet para estudarmos as Escrituras. Pedimos mais uma vez a presença do Teu Espírito, que o Senhor nos abençoe nesse estudo, nos guiando em toda a verdade, nos guiando em cada pensamento, em cada observação, para que ao contemplarmos a mensagem possamos contemplar a Cristo e assim, pela contemplação, possamos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Abençoa-nos, aqueles que ainda não se conectaram e que virão, que também sejam abençoados pela Tua palavra, que nós sabemos que nunca volta vazia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Esther. Hoje nós vamos entrar no capítulo 6. Nós já lidamos com o capítulo 1, 2, na primeira parte, né, do estudo, e nós vimos a aplicação, os símbolos, né, e talvez aqui por fazer uma breve recapitulação. Capítulo 1 e 2, na verdade, contam a história de um rei, né, um rei e duas mulheres, são os personagens principais do capítulo 1 e 2. O rei Assuero, ou Xerxes, e as duas mulheres, Esther e Vasti, né? E aí nós vimos que nesse capítulo, dentro desse contexto, Assuero era um símbolo de Cristo, e as duas mulheres de dois grupos, ou duas igrejas, né? Uma que rejeita o convite do rei, e então essa aliança é quebrada, e o rei tira a coroa de Vasti e dá para uma outra mulher, que era uma virgem, né? Era um grupo, era uma que foi escolhida num grupo de virgens, que então entra nessa aliança com o rei, então a coroa é dada essa outra mulher que na história é Esther. E nós vimos aqui, assim, em linhas gerais, que essas duas mulheres representam duas igrejas, né? Representam a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. Nós vimos que os 187 dias daquela festa que ele fez com todas aquelas províncias no reino, representam, então, os números de dias, né, do primeiro dia do primeiro mês até o 10º dia do 7º mês, no ano de 1844, conectando com a história de Esdras, né, quando ele sai de Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, chega em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, e então nós sabemos que o 10º dia do 7º mês foi quando houve o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Então, basicamente, a história dos mileritas, o começo da igreja adventista, né? Essa é o foco do capítulo 1 e 2 de Esther, né? Cristo, Assuero, nesse contexto, entrando em aliança com uma nova rainha, né? Com uma nova esposa, aqui um símbolo do adventismo, né? Que é escolhido, né? E aqui, claro, a igreja de Filadélfia, e Sardes, aquele protestantismo apostatado que é colocado de lado, né, que rejeita o convite do rei, e então a coroa é tomada e dada a Esther. Okay? Então essa é basicamente, em linhas gerais, o que nós cobrimos no capítulo 1 e 2. Aí nós vimos no capítulo 3, 4 e 5 uma outra história. Personagens parecidos. Nós temos aqui Assuero novamente, né? Nós temos Amã, ou Ramã, nós temos Mordecai, que entra na história, ou Mardoqueu, né? E Esther. Só que nós vimos que no capítulo 3, 4 e 5 é uma história completamente diferente.
E nós mostramos em outros lugares na Bíblia em que esses símbolos muitas vezes são iguais, mas que, dependendo da história, do contexto, simbolizam duas coisas completamente diferentes. E um dos exemplos clássicos que eu mencionei e volto a repetir é o livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 3, nós temos Nabucodonosor, o rei da Babilônia, representando Roma papal, né? E toda aquele contexto da imagem da besta, da marca da besta, do decreto de morte, né? Então ali Nabucodonosor é um símbolo do rei do norte, que implementa a imagem da besta, né? Que força todos a adorarem aquela besta, e aqueles que não adoraram foram então lançados na fornalha. E aí no capítulo 4 do livro de Daniel, um capítulo depois, nós temos o mesmo Nabucodonosor, o mesmo rei da Babilônia, só que ali representando algo completamente diferente. No capítulo 4, Nabucodonosor, quando ele é espalhado por 7 anos, 7 tempos, entre as feras do campo, entre os reinos dessa terra, ali ele representa o povo de Deus, que foi espalhado entre os reinos da terra também por 7 tempos, de acordo com Levíticos 26. Então nós podemos ver que no capítulo 13 ele é o mesmo personagem, ele é um símbolo, representa o rei do norte, mas no capítulo 4, então, ele representa o povo de Deus. Da mesma forma, no livro de Esther, o capítulo 1 e 2, Assuero, da forma que eu vejo, representa Cristo. Só que no capítulo 3 em diante, nós vamos ver, já não representa Cristo, é uma outra linha, é uma outra história. Ali Assuero representa o poder político, o dragão, como nós costumamos chamar, né? O dragão, os governadores, os representantes políticos dessa terra. E ali nós vimos que nós temos o dragão, nós temos o poder político, nós temos Amã, que representa o poder religioso, a igreja romana, né? E nós temos ali também a sua esposa e os seus amigos, que representam, vamos dizer, como nós costumamos dizer, os falsos profetas, né? Então nós temos ali a tríplice aliança satânica nos últimos dias, a besta, o dragão e o falso profeta, perseguindo o povo de Deus, que ali naquela história são os judeus. E ali nós temos uma tríplice aliança também dentro do povo de Deus. Nós temos Mardoqueu, nós vimos que era um símbolo daqueles que clamavam no portão, né, com aquele alto clamor, né, que passavam pela experiência de saco de cinza, né, que é a experiência do grande dia do Senhor, como nós colocamos no livro de Joel. E nós temos então ali Esther, que também nós conectamos com a igreja triunfante, a igreja gloriosa, né? Sem ruga, sem mácula. E nós temos ali as suas concubinas. Então esses três, eles passam pelo processo de jejum. Lembra que eles fazem um jejum coletivo antes de Esther se apresentar diante do rei. Então ali nós temos o cenário que nós vemos no livro de Apocalipse, basicamente, né? Então o cenário profético no livro de Esther é o mesmo cenário do livro de Apocalipse. Então, eu, no meu entendimento, vejo que esses livros da Bíblia, como Esther, eles não são por acaso, né? Eles não estão só na Bíblia para nos darem lições morais, mas eles estão ali por uma razão, principalmente para sustentar ou estabelecer, né, aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, nas profecias de Daniel, né, para sustentar aquilo, né? Então, na verdade, toda a Bíblia ela tem um aspecto profético, né? Os próprios livros poéticos, né? Os livros de músicas, todos existem, todos possuem um aspecto profético. Eu acho que todos nós entendemos isso. Ok? Bom, então, nós vimos, nós finalizamos a semana passada vendo como que Esther encontrou honra, né, e favor. Nós olhamos a palavra favor, como ela encontrou favor diante do rei. E nós estudamos essa palavra favor nas escrituras e vimos como que ela está conectada com aqueles que trazem a chuva serôdia, né? Lembra em Provérbios que diz que o favor está relacionada com a chuva serôdia, né?
E então nós vimos como ela foi honrada e reconhecida e encontrou favor diante do rei. Bom, o que nós vamos ver no capítulo 6 é basicamente a continuação dessa história, mas agora o foco é Mardoqueu. Então, se Esther recebeu favor diante do rei, ela está simbolizando a igreja nos últimos dias, então nós temos que esperar a mesma coisa de Mardoqueu. E o capítulo 6, na verdade, é justamente o favor que Mardoqueu recebe, ok? A honra que ele recebe entre o primeiro banquete e o segundo banquete. Lembra que Esther pediu 2 banquetes. Capítulo 6, ele se encontra entre os banquetes. Ok? Então, aqui nós estamos falando antes da queda final de Amã, ou de Ramã, que seria lá nos galos, né, ou na forca, onde ele caiu, e para nunca mais se levantar. Então, esse basicamente é o contexto histórico do capítulo 6. Ele está inserido ali entre o primeiro banquete, o final do primeiro banquete, e o começo do segundo banquete, onde Esther, vamos dizer assim, desmascara o inimigo dos judeus. Ok? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, alguma observação? Tia, nós não estamos escutando. Aqui? Só um pouquinho que a tia Inês, ela começou a tá. falar e não... Ok. Tá. É interessante o que tu falaste agora, e eu me lembrei da comparação contraditória entre a grande prostituta e suas filhas, Uhum. tá, de Apocalipse, com Esther e Concubinas. as suas concubinas. Yeah. Porque essas concubinas elas tinham que ser puras Uhum. e virgens também. Tanto é que diz que a Esther foi achado favor entre todas as virgens. Né? Exato. Então, é interessante que essas concubinas preparam a Esther, que no caso seria a igreja. Uhum. Né? Então, representaria aí exatamente o lado oposto, né, da grande prostituta e suas filhas. Exatamente, é Não bem seria interessante. isso? Seria, Mais uma exatamente. figura comparatória? Exato, né? Assim como nós temos lá no capítulo, né, no livro de Apocalipse, nós temos a meretriz com as suas filhas apostatadas, né? O dragão, a besta e os seus falsos profetas. Nós temos no livro de Esther o outro lado, né? A outra face da moeda, que é o lado positivo. Nós temos Mardoqueu, Esther e também as suas concubinas, que representa aqui o povo dos 3 anjos, né? Lembram lá na fornalha ardente quantos homens foram lançados? Foram 3. Por que 3, né? Onde que estava o resto da igreja, né? Porque os 3 representavam os fiéis que permanecerão fiéis até o final e apontam as 3 mensagens angélicas, né? Então, da mesma forma, nós encontramos esses 3 grupos no livro de Esther. Muito bem. Mais algum comentário? Essas concubinas, elas tinham que ter um comportamento separado do comportamento das outras mulheres do reino. Uhum. Elas não eram qualquer mulher. Exatamente, Né? exatamente. Elas tinham que seguir determinadas ordens. Elas eram escolhidas justamente por causa disso. Exatamente. Né? Muito bom o ponto. Estou tentando aqui achar o verso no capítulo 5. Não, desculpa, no capítulo 4, né? Diz assim, verso 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas, né? As servas também jejuaremos, né? Então, é interessante a palavra servas, né? Porque hoje de manhã eu ainda estava pensando nisso, né? Nós somos chamados para servir, né? Esse é o trabalho do cristão nessa terra. Lembra quando os discípulos estavam argumentando entre si quem seria o maior, quem seria o menor, quem sentaria à esquerda, quem sentaria à direita? Então, às vezes a gente se enche, se bate no peito para dizer quanto conhecimento, quanta verdade, né, a gente possui. Mas qual que é a razão de tudo isso, né? É servir.
né? A nossa obrigação com todo esse conhecimento é servir, né? E hoje o que o mundo está... O que o mundo promove? O mundo e nós falamos isso já no passado. O mundo está promovendo muito mais a luta pelos nossos direitos do que pelos nossos deveres, né? Então, o cristão hoje ele tem que estar preocupado com os direitos, sim, se preocupa com os direitos, mas o mais importante são os nossos deveres. Porque nós sabemos que os direitos vão ser cassados da gente uma hora ou outra, né? Agora, os nossos deveres jamais poderão ser cassados. Nós temos que nos preocupar com os nossos deveres, né? E o mundo está falando algo completamente ao contrário. Todas essas manifestações, essas coisas que têm ocorrido, é tudo baseado nas pessoas buscando os seus direitos, né? Tudo bem, existe uma legitimidade, porque muitos direitos são tirados das pessoas, né? Agora, nós sabemos, na visão que temos, que, eventualmente, esses direitos vão ser tirados de nós, especialmente o direito de adoração, né? E a gente não vai poder fazer, vamos dizer assim, ganhar o mundo através das manifestações. O importante é, muito mais nós focarmos nos nossos deveres como cristãos, né? Com toda a bagagem que nós temos, todo o conhecimento, né? O que nós temos feito para servir? Porque diz a Bíblia que o verdadeiro cristão nasce no reino de céu como um missionário, ou como um servo. Dentro de cada capacidade, de cada esfera, né, nós somos chamados para servir. Servir o nosso próximo, né? Servir o nosso irmão, né? Então, essa palavra serva, ela é muito profunda quando você vai fazer um estudo aqui, né, como que essas servas estão conectadas com Esther e Esther com Mardoqueu, né? E aí a grande pergunta do livro de Esther, né? Mardoqueu diz, será que Deus não te colocou nesse lugar para um tempo como esse, né? E essa é a pergunta para nós também, né? E aí lembra o que Mardoqueu diz? Olha, Esther, se você não fizer o que é requerido, em outras palavras, se você não cumprir o seu dever hoje, Deus vai levantar a salvação de outro lugar. E a tua casa e a casa do teu pai vão perecer. Quem era o pai de Esther? Pai adotivo, né? Mardoqueu. Então notem que Mardoqueu estava dizendo, olha, se vocês não cumprirem o seu dever, todos nós vamos ser eliminados, mas Deus vai trazer salvação de um outro lugar. Então traz isso para nós hoje, num lado assim prático. Se nós não fizermos o trabalho que nos é dito a fazer, se nós não servirmos e apresentarmos ao mundo, ao povo, a mensagem que temos e através do nosso serviço, né, prático, ganharmos as pessoas a Cristo, Deus vai trazer essa salvação de um outro lugar. E a nossa casa e a casa do nosso Pai será destruída. Então, não há como, na minha concepção, um cristão ser cristão sem esse espírito de serviço, né? Sem essa ideia de você servir o teu semelhante. Em qualquer capacidade, a gente não precisa entrar aqui nos méritos, né? Mas eu acho que é importante a gente enfatizar isso, né? E como isso vai de contrário ao que o mundo tem promovido, sim. Não, a minha pergunta era, assim, bem semelhante ao que a Inês fez, no contexto de que tu falasse que Mardoqueu, Esther e as servas, ou as concubinas, representam a tríplice aliança. E eu ia perguntar assim, tá, mas eu achei que a gente falava tríplice aliança quando a gente falava a tríplice aliança do mal, entende? Então, essa seria a tríplice aliança do bem. Exato, porque... Mas também podemos falar que é uma tríplice aliança. Esse termo, assim, que eu ia perguntar, porque é a contrafação do outro, né? Sim. Se vocês lembrarem, isso a gente estudou desde os primórdios, né? Por exemplo, lá na história de Noé. Noé, né? Lembram aquela profecia da tripla, da combinação 3 e 1, né? Você tem Noé e os seus 3 filhos. Os 3 filhos representam o povo dos 3 anjos, né? Aí você tem os 3 decretos, né? Você tem Ciro,
Dario e Artaxerxes, representando as 3 mensagens angélicas. Aí você tem 3 indivíduos que tiram o povo do Egito, através da mão de Moisés, através da mão de Arão e Miriam. Quem representa Moisés, Arão e Miriam? Povo dos 3 anjos. Aí você tem Sadraque, Mesaque e Abdenego, povo dos 3 anjos. Por que Daniel não estava nessa história? Então, e esse povo dos 3 anjos, tipicamente, vocês lembram os estudos? Ele se junta a esses 3 um 4º anjo, ou um 4º indivíduo, que aponta a 4ª mensagem, ou o 4º anjo em Apocalipse 18. Então, você tem os 3 filhos de Noé e Noé, fazendo essa combinação 3 e 1. Você tem os 3 decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, com o último decreto que Neemias levou para reconstruir os muros e as ruas. Então, assim por diante, você tem os 3 hebreus na fornalha ardente, e quem que se junta a ele? O 1/4, que era o próprio Cristo. Então, essa ilustração que nós vemos não é novo, não é algo novo, é uma coisa já muito, muito compreendida já, Assim como nós temos a tríplice aliança do mal, você tem a tríplice aliança do bem. Sim, mas eu achei que a gente chamava como as 3 mensagens angélicas. Eu não chamaria tríplice aliança, entendeu? É esse termo entendi. que eu estava aplicando tríplice aliança só para o mal. E, nesse caso, essa combinação 13 e 1, que a gente via, eu chamava, por exemplo, de as 3 mensagens angélicas, que a gente via nessas combinações. É nesse sentido que eu falo. Na verdade, quem originou a tríplice aliança não foi o mal, A primeira tríplice aliança que foi formada na história da humanidade ou na história do universo é a foi Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, Então, aqui está mais uma evidência, baseado no que nós estamos falando, de que a divindade ela é composta de 3 entidades distintas, o Pai, o Filho e o Espírito. Ok? Mais algum comentário antes de nós prosseguirmos? Muito bem. Então, nós vamos agora entrar no capítulo 6 de Esther. Okay? Nós vamos ver ali, então, como que Mardoqueu recebe essas honras também, assim como nós vimos que Esther recebeu honras. Porque Mardoqueu é parte dessa tríplice aliança do bem, vamos colocar assim, ok? Vamos dizer, ele faz parte da igreja triunfante também, assim como Esther, nós vimos na semana passada, Mardoqueu também. Então, eu queria que alguém lesse para nós do capítulo 6, do verso 1 até o verso 5, e alguém lesse, então, do verso 6 até o verso 11. A gente divide aqui em 2. Esther, capítulo 6, alguém lê para nós do verso 1 a 5, e depois alguém lê para nós do verso 6 ao verso 11. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Ok, muito bem. Então, é interessante que o capítulo começa dizendo que o rei se perturbou, Ele na mesma noite fugiu o sono do rei. Se vocês lembram, nós conectamos essa mensagem que Esther, toda essa história que Esther se apresenta diante do rei, que pede um banquete e tudo mais,
nós conectamos com o livro de Daniel, no capítulo 11, né? As boas novas do Oriente e do Norte que perturbam, né, o rei do Norte nos últimos dias. E aqui nós começamos o capítulo 6 vendo que o rei não conseguia dormir, né? O rei se perturbou aqui, né? E aí nós vemos, então, que ele começou a ler nas crônicas dos medos e dos persas, no registro deles, e encontrou um episódio ali que Mardoqueu havia salvado a vida do rei, okay? De uma conspiração, né, que estava se armando. E aí ele pergunta, que honra que foi dado a Mardoqueu por causa desse fato? E não se achou nenhuma honra, né, quando ele consultou aos seus servos. Okay? E aí ele tem uma ideia. Só que aí, quando ele tem essa ideia, ele vê Amã, ali no verso 6, nós vamos ler, ele já está vindo com outras intenções. Porque o que Amã tinha recebido? Qual foi o conselho que Amã recebeu da sua mulher, dos seus amigos? Vocês lembram? De construir a forca. Construir a forca para Mardoqueu. Construir a forca. Exato. Então ele já estava com o pensamento de tentar convencer o rei a matar Mardoqueu. Então veja o que acontece. Alguém lê para nós do verso 6 até o verso 11. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoi-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e a apregou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Muito bem. Então, olha só a reviravolta que aconteceu aqui. Amã estava prestes a declarar ao rei, olha, eu construí um galos lá, uma forca, na minha casa, para Mardoqueu, e nós vamos... Ele estava pronto a colocar esse plano. E aí, quando ele chega, ele recebe essa pergunta, Amã, me diz, o que se fará ao homem que o rei quer honrar? Ele achou que era ele, né? Ali a Bíblia diz, ele achou que ele seria um honrado, e aí ele começa a dizer, olha, vista com as vestes reais, bota a coroa na cabeça, né? Deixa ele andar no cavalo, e que todos, né, prestem homenagem ao homem a quem o rei honrar. E ele disse, ok, então tá, então faz exatamente isso que você falou para Mardoqueu. Lembra que nós conectamos isso com o livro de Apocalipse no capítulo 17, onde nós vemos ali que da mesma forma que o dragão, o poder político, honra Roma, dá o seu trono, o seu grande poderio e autoridade a Roma, para que eles reinassem juntos por uma hora, e depois eles comem a carne da prostituta, né, e queimam no fogo, nós vimos que exatamente a mesma linha nós encontramos aqui no livro de Esther. Assuero, o poder político dragão, honra, promove Amã acima de todos os outros, dá o seu anel, a sua autoridade, o seu poder, para que ele pudesse selar os decretos com o anel do rei, né? E agora nós estamos no final da história vendo que exatamente como aconteceu
ou como nós lemos em Apocalipse 17, nós vemos aqui. No final, o rei vai mandar que Amã seja enforcado naquela forca, e não Mardoqueu. Então, lembrando aqui de algo que já aconteceu na história, né? Quando Roma papal ascendeu ao trono da terra pela primeira vez, quem colocou Roma papal no trono? Quem deu o seu poder, a sua autoridade grande, o seu trono e grande poderio? Vocês lembram? Nós falamos semana passada. Roma pagã, né? Lembram daqueles 7 poderes europeus? E o principal deles foram os francos. Clovis, até hoje na história é chamado, né, the eldest son of the papacy, o filho mais velho do papado. Então foi as 7 nações europeias, né, Clovis liderando, que colocam Roma no trono, Roma papal, no trono político da época. Depois de um tempos e metade de um tempo, quem é que tira Roma do trono político da terra e acaba matando, né, ou colocando o Papa em cativeiro, que acaba morrendo um ano depois? França. O mesmo poder. Então vejam aqui, mais uma vez, como a história ela se repete. O mesmo poder que coloca no trono é o mesmo poder que tira. Apocalipse 17, esse mesmo padrão nós vemos. O dragão, o poder político, vai colocar Roma novamente no poder, né? Só que vão reinar por um tempo também, e aí no final eles tiram e, como nós lemos semana passada, comem a carne e queimam no fogo. Exatamente o que nós vemos aqui. A mesma nacionalidade, inclusive. A mesma nacionalidade. Inclusive. Então, aqui em Assuero, em Xerxes, a mesma coisa. Ele promove Amã, dá o seu poder, a sua autoridade, grande poderio, e aí, no final da história, ele retira tudo isso de Amã, né? E ele acaba caindo lá na forca, né? Ou sendo enforcado por ordem do rei. Okay? Nesse meio, nesse interim, quem que é honrado? Mardoqueu. Mardoqueu é honrado nesse interim, né? E aí nós vamos ver o que, obviamente nós sabemos que é Deus que coloca os reis e tira os reis, de acordo com Daniel 2. Ele coloca os reis no poder e ele que tira do poder, né? Então, eu queria levar vocês a alguns versos na Bíblia para mostrar a implicação aqui de ser honrado pelo rei. Porque esse é o ponto. O rei quer honrar a Mardoqueu. E Deus honrará a sua igreja também no final dos dias. Assim como Esther foi honrada, ela representa a igreja, Mardoqueu é honrado também porque ele também representa a igreja. Okay? Então eu queria que vocês fossem comigo no livro de Salmos, no capítulo 91, capítulo favorito de muitos de nós. Salmos capítulo 91. E nós vamos ler aqui alguns versos. Vamos ler aqui, o Salmo 91 é maravilhoso, mas eu queria só ler o do verso 14 em diante. Tá? Desculpa, do verso 13 em diante. Se alguém pudesse ler para nós o verso 13 até o verso 16. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então notem que esses salmos retratam a experiência de Mardoqueu, não retrata? Né? Veja no verso 13, né? Pisará o leão e a cobra, calcarás os pés ao leão jovem e à serpente, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto. O que acontece com Mardoqueu? Ele é livrado da morte, do decreto dos judeus, e ele é exaltado em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Lembra quando Amã proclamou aquele decreto para todos se curvarem diante dele? Mardoqueu foi o único que não se curvou.
E foi por isso que o ódio de Amã se acendeu contra Mardoqueu. E no verso 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Essa palavra em inglês, glorificarei, é honrarei. Ok? Honrarei. Então, quem que está sendo honrado aqui? Por ser fiel, né? Por ser obediente. Então, vocês conseguem ver aqui como isso já aponta para a experiência que a igreja terá que passar, né? Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, essa é a experiência que Mardoqueu teve que passar. Teve ele que pisar o leão e a serpente? Teremos nós que pisar o leão e a serpente. E aí eu pergunto para vocês, quem é o leão? Quem é a serpente que nós vamos ter que pisar? O leão, no caso, eu entendo que vão pedir que nós pisoteemos a palavra de Deus, porque leão seria o Cristo. Né? Interessante. Ou nós vamos pisotear a Cristo, ou nós vamos pisotear a serpente. Interessante, ok? Isso é interessante porque um símbolo ele pode ter mais de um significado. O leão ele pode significar Cristo, nós sabemos o leão da tribo de Judá, mas ele também significa quem? Lembra que nós estudamos recentemente como que os símbolos, às vezes, a própria serpente, ela tem dois significados, ela pode representar Cristo e ela pode representar Satanás. Lembra que a serpente de bronze lá no deserto, que eles tinham que olhar para ser salvos, aquela serpente era um símbolo de Cristo. Naquele contexto, agora quando você vai num outro contexto, era um símbolo de Satanás. Então o leão aqui é Satanás, e a serpente, que vai ter que ser pisada aos pés, é um símbolo do inimigo de Deus. Tá? Eu queria que vocês lembrassem de um texto bem comum. Ruge como um leão. Exatamente, bem conhecido, que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge para devorar. Abram comigo o livro de 1 Pedro. Lembrar para vocês esse verso. 1 Pedro, capítulo 5. E alguém lê para nós o verso 8. A 1 Pedro 5:8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Muito bem. Então, Mardoqueu teve que enfrentar o leão. E a Bíblia diz que ele pisou o leão. Ele pisou no leão. Quem é a serpente? Bom, essa é fácil, né? Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, verso 9, eu leio para nós. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então, Mardoqueu teve que pisar o leão e a serpente. O que significa pisar o leão e a serpente? Abram comigo o livro de Isaías. Veja como a Bíblia ela traz a resposta para nós. O que exatamente significa isso? Isaías, capítulo 14. E esse é um texto conhecido de todos nós. Geralmente nós lemos, eu vou ler para nós, eu vou parar onde geralmente a gente para, ok? Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.
e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Geralmente nós paramos aqui, ok? Mas veja só, se você continuar lendo, olha só o que acontece no verso 19. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Notem que aqui, e no livro, no inglês ainda está mais claro, mas descreve Satanás como um cadáver pisado. Quem é esses que estarão pisando no cadáver de Satanás? O que significa isso, né? Aqui diz, as a carcass trodden underfoot, or under feet. Quem são esses que pisarão? Mardoqueu. Mardoqueu teve que pisar no leão e na serpente. A igreja de Deus, para ser vitoriosa como Mardoqueu, terá que pisar no leão e na serpente. O cadáver de Satanás será pisado. O que isso significa? Abram comigo no livro de Salmos, capítulo 8. Livro de Salmos, capítulo 8. Olha só no verso 13 o que a Bíblia diz. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste de que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Quem é que recebe glória e honra e uma coroa na história de Esther? Ok? Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus, o quê? Pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Então, quando a Bíblia diz tudo colocaste debaixo dos teus pés, o que significa que nós pisaremos o adversário debaixo dos pés? Significa o quê? Que nós teremos domínio sobre as obras, como no verso 6 diz. Então, o fato de Mardoqueu ter pisado o leão e a serpente, apontando para nós que temos que pisar o leão e a serpente, significa que nós teremos domínio sobre o adversário. E por final será pisado. Lembra em primeira profecia bíblica, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Tu ferirás o calcanhar e ela pisarás, ou ele pisará a cabeça. Como que Cristo pisou a cabeça da serpente? No momento que ele morreu na cruz. Na cruz. Na cruz, né? Ele exerceu domínio sobre o pecado. Sim. Né? E na cruz foi a pisada final, né? Quando ele morre, há aquele terremoto, né? Aquela montanha chamada a Montanha da Caveira recebe uma rachadura, e ali simbolicamente demonstrando essa cabeça da serpente que foi, né? A cabeça carnal, a mente carnal, que Paulo fala, que foi ferida, foi pisada. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que quando a Bíblia diz que nós pisaremos o adversário, está se referindo ao domínio sobre o pecado, domínio sobre o adversário. E é Deus que nos dará, que cooperará conosco para nos dar o domínio sobre o leão e sobre a serpente. Tá, Gui, aí é isso que eu quero esclarecer. Isso vai acontecer depois que eles nos pisotearem, certo? Porque nós seremos perseguidos, passaremos fome, sede, e eles vão nos pisotear primeiro. É isso? Não é isso que... Eu não sei se eu estou seguindo o teu raciocínio.
Então, obviamente eles vão nos perseguir primeiro, né? Eles vão nos perseguir primeiro, mas se você volta lá no Salmos 91, a forma que eu entendo é que Deus nos dará poder para pisotear o adversário, ali descrito como o leão e a serpente, né? Esse poder está disponível para nós hoje. Então é hoje o dia que nós temos esse poder para pisotear o adversário, para ter domínio sobre o pecado, sobre o adversário. Então, não importa a perseguição que virá, né? Mardoqueu, ele foi perseguido, mas ele continuou tendo domínio, né? Quando o decreto foi instituído e todos tinham que se prostrar diante de Amã, ele permaneceu firme, né? Por quê? Porque ele ali teve o domínio, né? E espiritualmente ele estava pisando no adversário ali, dizendo, não, eu não me prostrarei diante da imagem da besta. Então, esse é o raciocínio, não sei se eu deixo claro. Eu acho que é no sentido de manter a fidelidade, mesmo durante os momentos de perseguição, e não necessariamente de vencer fisicamente uma batalha. Eu acho que é nesse sentido, sabe? Porque, pelo que tu está falando, assim, mesmo que tu seja perseguido, tu ainda pode pisar, não é, o leão e a serpente, te mantendo fiel, como o remanescente do povo de Deus. Eu acho que talvez nesse sentido. Exato. Eu até ia perguntar uma coisa, não sei se vocês têm alguma ideia sobre isso. Por que será que no verso 13 fala sobre o leão e a cobra e depois diz calcarás aos pés o leão jovem e a serpente? Porque depois, na segunda parte, porque enfatiza. Então, sempre que tem uma repetição, Deus quer enfatizar aquilo, né? Só que daí na segunda parte fala leão jovem. Onde é que tu tá, Laura? Qual é o versículo? É no Salmo 91, que a gente leu o verso 13, que diz, pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Uhum. Ali está repetindo e parece que está ampliando, porque está dando uma informação a mais, né? Que ali é leão jovem. Eu só achei interessante ali, não sei se quer dizer alguma coisa, talvez tenha um significado, né? Eu acho que tem, porque quando você busca quem é o leão jovem, né? Em Jeremias, você pode anotar esse verso, Jeremias capítulo 50, verso 17. Fala de dois leões, um leão velho e um leão jovem. O leão velho é a Síria, o leão jovem é a Babilônia. Então, o povo de Deus, o poder foi dado, se você quiser aplicar dessa forma, né? Foi dado poder sobre esses dois leões, né? Que também representam aqui o inimigo, né? Uhum. Mas nessa aplicação mais simples que nós estamos fazendo, o leão aqui representa o inimigo, ele representa o diabo, o leão que anda ao derredor. A Síria, a Babilônia, né? São instrumentos que foram usados para perseguição e tudo mais. Então, nessa aplicação, o leão representa Satanás, né? E o que eu extraí aqui é que da mesma forma que ele deu poder para Mardoqueu pisar o inimigo, porque por trás de Amã, por trás dos poderes políticos e religiosos da época, era o adversário de Deus que estava ali, né? E ele é representado por um leão e por uma cobra, por uma serpente, né? Então Mardoqueu foi dado poder para ele pisar ou ter domínio, como nós vimos em Salmos 8, ter domínio sobre o adversário. Eu acho que esse é o problema que nós temos hoje. O problema é que nós não temos domínio sobre o pecado, muitas vezes. O pecado é que domina a gente, né? E a grande promessa do Evangelho, no meu entendimento, é essa promessa de que Cristo ele te dará o poder, e isso é um poder sobrenatural, para você ter o domínio sobre o pecado. Tá, Isso não vem de nós, é algo que é sobrenatural, né? Tá. Se a gente for para Lucas 10, 19, é bem interessante. Exato. O que é dito ali. Exatamente. Ó, e aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões
e sobre todo o poder do inimigo, Exatamente. e nada absolutamente vos causará dano. É a Perfeito. promessa que nós Aí está temos a no promessa. Evangelho. Muito bom esse texto. É bem isso aí, é bem nessa linha, né? Então, o poder do inimigo, né? O poder do inimigo, ele, no livro de Atos, por exemplo, associa o poder do inimigo com as trevas, com escuridão, né? Então, aí você pode ampliar, né, de que o poder do inimigo, ele vem através de trevas, através de erro, através de escuridão, né, através do pecado mascarado, porque o inimigo ele sabe os pontos fracos da igreja e ele não vai vir mascarado naquilo que é fácil de discernir, né? Então ele vem mascarado através dos pontos fracos, né? Das fraquezas. Mas a promessa é que Cristo ele nos dará poder, né? Olhem lá comigo no livro de Judas, mais uma promessa que vai, como a tia Inês leu em Lucas 10, livro de Judas, nós temos mais uma promessa. No verso 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, esse poder, ele é nos dado de graça, né? Para que nós possamos vencer. E isso é algo que é diário, dia a dia. Você não vence hoje e aí você acha que amanhã você não vai ter outras batalhas. Não, você tem que vencer a cada dia, né? Então, essa é a caminhada cristã, né? Ficou claro agora o que eu quero dizer? Então, o inimigo que a gente precisa vencer é o poder das trevas. O É inimigo, isso? o inimigo é o inimigo, ele vem disfarçado em várias formas. Ele, claro, vem através do erro das trevas, né? O poder de Satanás vem em várias formas, né? E ao mesmo tempo é a mente carnal, né? A Bíblia fala De nós mesmos. somos a natureza carnal em nós, né? Então, a mente carnal só existe uma solução para o homem velho, como a Bíblia chama, né? E a única solução para o homem velho, ou para a mente carnal, é cruz. Tem que ser crucificado, assim como Cristo foi crucificado, né? Então, tem que ser crucificado para que a natureza divina possa habitar, né? Então, é uma luta, é o grande conflito que acontece externamente, mas também acontece internamente no nosso coração. É a grande batalha entre a luz e as trevas, né? Entre o poder de Satanás e o poder de Cristo, entre Cristo e Satanás, né? O grande conflito entre... Vocês sabiam que o título do livro, O Grande Conflito, é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Esse é o título completo do livro, né? E esse conflito se trava na mente de cada um de nós, né? Eu penso que isso é bom a gente falar, mas isso é algo básico, assim, que nós temos que compreender, né? Eu acho que todos nós compreendemos, mas eu quero deixar bem claro que é mais ou menos isso que eu quero dizer. Gui, e aqui na continuação, aqui em Esther 6, no verso 8, como a Betina leu, que ele pede para trazer vestes reais, Nós já vamos chegar um lá. cavalo. Ah, tá. Nós E a estamos, coroa. nós estamos trabalhando com a honra agora, né? Mas nós vamos ver as vestes, a coroa e todos os outros elementos, porque tudo isso é um simbolismo muito rico, né? Você começa a conectar com tudo Sim. isso. Muito bem. Tá? Então, eu queria que vocês fossem no livro de Provérbios rapidamente comigo, capítulo 3. Ainda trabalhando com essa questão da honra, né? O que nós vemos conectados com a honra? E aqui em Provérbios 3 tem um verso bem interessante. Alguém pode ler para nós o verso 13 até o verso 16?
Posso ler? Pois não, alguém pode ler para nós. Feliz o homem que acha sabedoria. Isso, Gui? Isso, bem... Uhum. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo que podes desejar. Não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. O que está na mão esquerda da sabedoria e do conhecimento? Riquezas e honra. A honra. Então, aqui mais uma vez a palavra honra, né? A honra conectada aqui com a sabedoria e conhecimento. Então, aqui nós poderíamos expandir ainda mais, né? A sabedoria e o conhecimento conectados com a honra. Que sabedoria e conhecimento é esse? Né? Abram no capítulo 24 de Provérbios. Todos nós sabemos isso. Verso 13. Eu leio para nós o verso 13. Come mel, meu filho, porque é bom, o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti. Que galardão? Honra. Né? Então, conectando com o que nós lemos. E se não será cortada a tua esperança. Não armes ciladas. Mais uma vez, a gente geralmente para aqui, né? Mas olha só o que o verso continua dizendo. Não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, é claro, aqui nós sabemos que a sabedoria e o conhecimento estão conectadas ao mel, e o mel conectados ao livrinho, em Apocalipse capítulo 10, que é o livro de Daniel, né? As profecias de Daniel, o mel que nós comemos e os nossos olhos se abrem. Né? Aquele rolo que Ezequiel comeu, que foi doce na sua boca, aquele rolo que Jeremias comeu, que João comeu, que os mileritas comeram, que nós somos oferecidos a comer também. Né? Então, a mensagem do mel que nos dá conhecimento, sabedoria. E aqui no verso 16 diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Interessante que o justo, ele não é justo porque ele não cai. O justo, ele é justo porque ele cai e ele se levanta. Ele estende a mão à destra da justiça de Cristo e ele se levanta. E eu acho que aqui nós podemos testificar, não somente como indivíduos, né, que já caímos e graças a Deus nos levantamos, mas também recentemente como um grupo coletivo nós caímos, né? Nós caímos. Então o justo, ele não é justo porque ele cai, mas ele é justo porque caindo, ele estende a mão a Cristo e se levanta. Olhem só esse verso no livro de Salmos, capítulo 37, que conecta com esse verso em Provérbios. Salmos capítulo 37. A Bíblia diz em Salmos 37, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, notem que um homem bom, um homem justo, mesmo confirmado por Deus, ele ainda pode cair. Então, aquele que diz que não cai, ou diz que é infalível, que é inerrante, ele não se enquadra nesse grupo aqui. Porque o bom e o justo, a Bíblia diz, ele cai até 7 vezes. Mas caindo, ele estende a mão e ele se levanta. Mas o ímpio não. O ímpio não se levanta. Então, eu queria só deixar registrado esse ponto, porque
é uma promessa para mim, para você, né? Que às vezes cometemos erros, cometemos problemas pessoais, ou às vezes um ensino, eu digo por mim, né? Promover talvez ensinos que, mesmo na sinceridade, né, da pessoa, são ensinos errôneos, ensinos equivocados, né? Quando que nós poderíamos imaginar que nós iríamos contra o espírito de profecia há 4, 5 anos atrás, né? E esse foi o caminho que Satanás nos levou, né? E sabendo disso, nós fomos completamente contra uma clara revelação do espírito de profecia. Simples, uma coisa que nós sabíamos, né? Estávamos careca de saber, lutávamos contra aqueles que promoviam essa questão da marcação do tempo no futuro. E olha lá a ironia, né? Fomos captados ou capturados por essa mesma armadilha. Eu digo por mim, né? Então, ainda que o justo, o bom homem caia, né, a promessa é que não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão, com a destra da sua justiça. Okay? Gui, e esse 7 deve ter o significado também, né? 7 vezes. Com certeza, né? Com certeza. Obviamente aqui nós sabemos que os judeus tinham um costume com relação a perdoar as pessoas. Tanto é que Cristo pergunta, né, Pedro pergunta a Cristo, né, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Porque havia um costume judeu, né? Mas Cristo diz, não, 7 não, 70 vezes 7. Ou seja, né, sempre, né? Mas é claro que ali naquela fala, Cristo também estava abrindo, ampliando o entendimento aos 490 anos, né? Sim. Que obviamente que foi também foi um tempo em que Deus perdoou o povo, né? Ok? Então abram comigo em Provérbios mais uma vez. Sim. E não tem aquela... Eu já ouvi que essa expressão 7 vezes nessa comunidade judaica, né, nesses hábitos, costumes judaicos, significava uma hipérbole, ou seja, aquilo que é exagerado. Né? Então, mesmo que o justo, que não deveria cair, mesmo que ele caia 7 vezes, ele sempre será resgatado. Tá? Porque se a gente continuar lendo aqui o verso, no Provérbios 37, no verso 28, ele diz ali, ó, no final, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Ele diz lá, ele não desampara os seus justos, mesmo que eles cheguem a cair, né, o exagero de 7 vezes. Exatamente. Esse eu acho que é a razão dos 7 vezes. Foi por isso que eles perguntaram, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Ou seja, eles já estavam exagerando. Exagerando, exato. Entende? Exato. E Cristo veio com exagero maior ainda, que também se remete aos 490 anos de piedade sobre o povo de Israel. Exato. Imagina você, né? Alguém lhe ofende, assim, né, de forma tamanha que você não esquece aquilo, né? E aí você imagina 7 vezes, pensa em, né, alguma ofensa, algum problema que você teve com alguém, e aí você vê 7 vezes, né? Parece realmente algo assim, uma amplitude que é exagerado, né? É exagerado. Então, eu gostei dessa conotação aí, bem legal. Porque assim, ó, também tem aquela história que eles tiveram que rondar como é que é? Jericó. Jericó 7 vezes. Aquilo para eles era uma coisa inconcebível, por causa de 7 vezes. Exato. E também, né, do Amã, que teve que se banhar 7 vezes. Né? Então, requer um ato de fé para fazer uma coisa pela qual, humanamente, é ridículo. Exato. É claro que quando a gente olha com as nossas lentes proféticas para essas histórias, você vê que as 7 vezes que eles rodearam Jericó, existe uma conotação profética.
né? Porque foi no final da 7ª vez que eles soaram as trombetas e houve o grande clamor e as ruínas de Jericó caíram. Então foi no final dos 7 tempos, em 1844, que a 7ª trombeta começa a soar, em 22 de outubro, e houve o grande clamor e as ruínas de Babilônia caem. Houve uma queda moral de Babilônia. Então, todas essas histórias, Amã, né, se banhando no rio, a lepra caindo, deixando a sua pele despedaçada, esfacelada, e ele se banha 7 vezes, depois da 7ª vez a pele está juntada novamente no corpo, representando o espalhamento, o ajuntamento. Então, que outra criatura poderia colocar histórias dessa forma, né, nas escrituras, que essas histórias desses eventos se alinham de forma tão perfeita e uma sincronia tão perfeita com os eventos históricos, né? A própria história de Esther aqui que nós estamos estudando, você vê que os símbolos, os eventos ali se alinham com os eventos históricos do nosso tempo, né? Então, esse realmente é o mistério, o mistério de Deus, é a grande impressão digital, né? Quando ele diz que ele é o único Deus que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, dizendo, esse é o meu prazer, ele tem prazer em fazer isso. Então, veja a mente do nosso Deus, né? Que coisa maravilhosa. Ok, mais algum comentário? Provérbios capítulo 4, abram comigo. Ainda lidando com a honra, com a sabedoria, com o conhecimento. Olha só o que a Bíblia conecta também no Provérbios 4, versos 7 a 9. Alguém pode ler para nós? O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então, notem, né? A sabedoria, o conhecimento que estava conectado com a honra, com o mel que emana da palavra de Deus. Lembra a história de Jonatas, em 1 Samuel 14, que ele prova o mel, e o que acontece com seus olhos? Se abrem, né? Os olhos se abrem, dá entendimento, né? E aqui, então, está conectada com a coroa. O que Mardoqueu recebe, além de honra, ou parte da honra, o que era? O que estava parte dessa honra era o quê? Era a coroa. Né? Ele recebe uma coroa também, como nós vimos. Então, olha só no livro de Efésios, falando sobre sabedoria, o conhecimento. Efésios capítulo 1, abram comigo lá, Efésios 1. Alguém lê para nós o verso 17 e 18, por favor. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Então, mais uma vez, né? Tá ótimo, né? Então, veja, conhecimento, sabedoria. Sabedoria de quê? Revelação, né? Então, o livro da revelação. Qual que é o livro da revelação? Apocalipse. Apocalipse, né? The Revelation. Né? Em inglês, o livro Apocalipse é escrito Revelation, a revelação de Jesus Cristo, né? Então, Deus iluminando os nossos olhos, né? O nosso entendimento, justamente com essas revelações, com esse mel que brota, que emana da palavra de Deus, né? Para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória
da sua herança nos santos. Então, mais uma vez aqui, a honra, a glória, né, dos santos, conectando-nos de volta ao livro de Esther e a experiência de Mardoqueu. Voltem comigo em Provérbios, capítulo 15. Vocês veem como o livro de Provérbios ele é altamente profético também, né? Não são somente poesias, mas os símbolos na Bíblia, muitos dos símbolos, eles são... as respostas são encontradas no livro de Provérbios, sabe? Olha só, em Provérbios 15, verso 33, o que mais está conectado à sabedoria e à honra que nós estamos falando de Mardoqueu? Verso 33, Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Uhum. Então, o que nós vemos conectado ali com a sabedoria e a honra? Temor. Temor do Senhor, né? E o que é o temor do Senhor? Se você... É o princípio da sabedoria, mas o que é o temor do Senhor, né? Para nós hoje. Afastar do pecado. Afastar do pecado. Afastar do pecado, né? Rejeitar o pecado. Você pode anotar aí Provérbios 8, verso 13. Né? É odiar o pecado, é odiar a língua perversa, né? A arrogância. Mas o temor do Senhor, ele está conectado com a primeira mensagem angélica. Qual é a primeira mensagem angélica? Temei a Deus e dai-lhe glória. Porque é a hora do seu juízo, né? Então, temor aqui, todo esse conhecimento, essa sabedoria está conectada com a primeira mensagem angélica, né? E Mardoqueu, Esther e as suas servas são um símbolo do povo dos 3 anjos. Então, não é de se surpreender que esteja conectado com as mensagens angélicas também. Ok? Agora, no livro de Provérbios, no capítulo 22, abram comigo lá. Capítulo 22. Mais um testemunho aqui no verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então aqui nós temos conectados com a honra, o temor do Senhor e a humildade. A humildade também conectada com o temor. Olhem comigo no capítulo 29 de Provérbios. Tem muitos textos aqui, eu queria só compartilhar mais um. Capítulo 29 de Provérbios. Verso 23. Eu queria que vocês tentassem lembrar de ao ler esse verso, eu queria que vocês lembrassem de algo. Vamos ver se é a mesma coisa que eu lembrei. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que os humildes de espírito herdarão? Terra. Céus. É as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, muito bem. Mateus capítulo 5, abra lá. Mateus capítulo 5, verso 3. Alguém lê para nós? Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, os humildes de espírito, os pobres de espírito herdarão o quê? O reino dos céus. Então, notem como Mardoqueu aqui representa a experiência da igreja nos últimos dias. Okay? Bom, além de ser honrado, né, a Bíblia descreve que ele foi coberto com vestes. Foi dado um cavalo para ele e uma coroa. Né? E essa veste tinha
cores específicas. Então, tudo isso nós vamos ver na semana que vem. O que representa essa veste, essa coroa, as cores da veste e todos esses símbolos conectados com a honra que Mardoqueu recebeu. Ok? Então, nós vamos parar por aqui hoje. Já se estendemos bastante. Alguma observação final antes de nós orarmos? Alguma pergunta? Gui, quem dá a veste real, quem dá a coroa, tudo para Mardoqueu é o rei Assuero, né? Uhum. Exato. Tá. Porque a gente viu no início da história de Esther que Assuero representava Cristo, né? Uhum. Depois ele não representa, ele tem outro significado. Uhum. Não, de uma certa forma, poderia ter uma representação aqui de Cristo novamente? Pois é, isso é uma coisa que eu pensei também, né? Porque o capítulo 6, ele está embutido, né, entre o primeiro banquete e o segundo banquete, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, mas, de qualquer forma, foi Cristo, através do rei, que colocou as honras, né, a Mardoqueu. Isso me faz pensar também quais as implicações que isso terá ao povo de Deus nos últimos dias, né? Durante a perseguição que Amã, né, o decreto de Amã, né, para adorar a sua imagem e tudo mais. Nós sabemos que Assuero vai acabar, ou o poder político, né, o dragão, vai acabar comendo a carne da prostituta e queimando no fogo. E nesse tempo, o povo de Deus vai ser honrado. E nós vamos ver nas escrituras semana que vem de que forma que nós vamos ser honrados também durante esse período, né? E de que forma que nós vamos impactar o mundo inteiro. Assim como Assuero honrou a Mardoqueu, e o que Mardoqueu fez impactou aquelas províncias, aquele império mundial, o povo de Deus vai repetir essa mesma história, vai impactar o mundo como Mardoqueu fez, né? Então é muito interessante, porque a Bíblia ela é cheia dessas promessas. Nós vamos ver semana que vem como que vai chegar um momento em que o mundo vai querer buscar algo que eles veem que é importante nesse povo, né? Você pode ler o livro de Isaías no segundo capítulo, né? No capítulo 11, o próprio livro de Zacarias. Existem muitas profecias que mostram essa sede, essa vontade do mundo. É claro, não todo mundo, mas o mundo, eu digo, é representantes de todas as religiões do mundo, todos os países do mundo vão ter interesse, okay? Vão se interessar por esse pequeno remanescente de Israel, né? E não estaria isso relacionado quando eles convocaram todo mundo para jejum e orações, a queda da chuva serôdia, quando o mundo inteiro vai proclamar a palavra de Deus por causa dessa sede pela palavra de Deus? É interessante, você fala do que aconteceu lá no Pentecostes, né? Ali nós temos talvez uma pequena demonstração, né? Como Ellen White fala, uma pequena demonstração do que vai acontecer, em proporção pequena. Imagina, se naquela época pessoas do mundo inteiro, gregos, romanos, judeus, todos ali em Jerusalém, escutando a mensagem na sua própria língua, toda aquela manifestação do poder de Deus, foi uma pequena amostra do que vai acontecer, né? Então você imagina o que vai acontecer. Então vai chegar um momento em que o povo de Deus vai ser honrado como Mardoqueu, né? Através do livro de Esther, nós vemos mais uma testemunha, né, desse fato. Obviamente, através da mensagem que o povo tem, através da verdade, através dos mandamentos, nós vamos ver tudo isso semana que vem, como que a Bíblia conecta tudo isso, né? Como que pessoas de 10 nações, né? 10 pessoas de todas as nações vão querer segurar na barra do vestido do judeu,
e dizem, nós queremos te seguir porque nós sabemos que Deus está contigo. Então, como que isso se cumpre nos últimos dias, né? É a questão. Ok? Ok? Vamos orar então? Obrigado, Senhor, pelos momentos de estudo. Obrigado pela tua palavra, que é luz ao nosso caminho, nos torna sábios nas coisas celestiais e também nos torna sábios nos nossos deveres e obrigações aqui na Terra. Que o Senhor nos abençoe, que possamos realmente viver aquilo que cremos e que a Bíblia seja um livro vivo nas nossas vidas e assim os homens possam ver epístolas vivas diante deles. E que aquela promessa de que Cristo em nós seria a esperança da glória para os gentios possa realmente se cumprir na vida de cada um de nós. Nos dá uma boa semana e uma semana de vitórias em Cristo. E nos traz de volta no próximo encontro. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.